Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. O nosso lugar especial onde nos encontramos uns com os outros e com a nossa Bíblia, para conhecer mais sobre o nosso bom Deus e sobre a vontade dele para a nossa vida. Temos tido a oportunidade, ao longo de várias semanas, poder desfrutar de dois livros maravilhosos, Esdras e Neemias. Com estes livros conhecemos momentos incríveis do povo de Israel, quando o povo judeu teve a oportunidade de voltar para a sua terra, ter a oportunidade de reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo e reconstruir a sua relação com Deus. Temos tido muitas lições interessantes, temos aprofundado muito e hoje não vai ser exceção. Temos mais uma vez a oportunidade de ter um convidado que nos vai ajudar a compreender melhor o tema que vamos a ver hoje. Temos connosco o pastor Daniel Vicente. Obrigada por estar connosco. Olá, Rita. É um prazer sempre estar contigo e podermos abordar estes assuntos juntos. Vamos então já ao tema. Vamos através do nosso sumário saber qual é o tema de hoje. Muito bem. Um líder cristão tem influência sobre a vida da sua comunidade, para o bem ou para o mal. Isto está patente na vida de vários homens de Deus, relatada na Bíblia. Josias, Débora, Pedro, Hulda, junto com Neemias e Esdras, entre outros, são exemplos do tipo de influencer que Deus deseja que sejamos hoje, para distinguir os princípios e os valores da palavra de Deus na contracorrente da nossa sociedade. Tão interessante. Vamos então falar de líderes, pessoas que influenciam o povo de Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre isso. Vamos abrir então a nossa Bíblia, não é? Vamos ao livro de Esdras, no capítulo 8 e no versículo 21. Esdras 8, 21 diz: Então apregoarei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Este apregoar fala-nos de alguém que é um exemplo, é um líder, não é? Nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Segundo o seu entender, o que é necessário uma pessoa ter? Quais são as características que são fundamentais para um bom líder? Ora bem, um líder é sempre um indivíduo, uma pessoa, que pelo seu exemplo, e nomeadamente sendo um líder cristão, também pelo seu relacionamento com Deus, pela forma como ele vive a sua relação com Deus e a forma como ele procura a face de Deus, no sentido de procura estar de acordo com a vontade de Deus, ele torna-se, portanto, um exemplo para aqueles que estão à sua volta. É também alguém que, baseado em princípios bíblicos, em orientações bíblicas, em valores bíblicos, em princípios bíblicos, porque estamos a falar de um líder cristão, Exato. Procura, através desses valores, desses princípios, motivar os outros, ou seja, ele procura encontrar esperança e motivação para aqueles que ele próprio está a liderar. E depois é alguém que não fica simplesmente pelas palavras, que mete as mãos na massa, ou seja, vai à luta e que participa e mostra como se faz. Ok, estes são os bons líderes, mas vimos no sumário bons líderes, falámos agora das características de bons líderes, mas na Bíblia também temos exemplos de maus líderes. Bom, mesmo quando falamos daqueles que designamos normalmente por bons líderes, temos que ter a noção de que sempre influenciamos aqueles que estão à nossa volta, seja positiva, seja negativamente. Infelizmente, até mesmo aqueles líderes que mencionei há pouco, houve momentos em que eles não influenciaram no sentido positivo e, portanto, isso não lhes tira aquilo que é o que de bom eles têm como líderes, mas a verdade é que também tomaram más decisões, até Moisés, não é? Exato. Houve um momento em que ele perdeu a cabeça com aquele povo, o mesmo homem que disse que era capaz de morrer por aquele povo, ou seja, arrisca-me da vida eterna, eu prescindo da vida eterna, eu vou ter a morte eterna e não a vida eterna, mas salve este povo para que os outros não fiquem a ridicularizar o teu povo e o teu nome. Portanto, um homem que é capaz de tomar uma posição destas, depois, quando aquele povo se passou das marcas e estava sempre a exigir mais e mais e mais, ele, em vez de falar à rocha como Deus lhe tinha mandado, ele vai ferir a rocha. Isto fez toda a diferença. Exato. Ou seja, um líder cristão, um bom líder cristão, segue à risca aquilo que Deus pede dele. Pedro, por exemplo,
outro dos que mencionámos, também um bom líder. No entanto, houve momentos em que a sua impulsividade Falou o mais levou, alto. e falou mais alto, o levou a tomar decisões erradas. Vemos, por exemplo, a situação em que ele saca da espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, e portanto é Jesus depois que vai lá fazer ali uma operação plástica ali momentânea, não é? E dizer-lhe assim, por favor, mete-me a espada lá no sítio, deixa lá guardadinha, porque quem lutar à espada, a espada morrerá, portanto Não é não por é, aí. não é por aí que nós vamos resolver os problemas. Mas temos também realmente maus líderes. Salomão, por exemplo, foi um bom líder até um determinado momento e depois teve, enfim, começou-se a envolver, ao contrário daquilo que dizia a Bíblia, com várias mulheres portanto, ia ser influenciado por aquilo que era, portanto, a vida dessas mulheres e isso não o ajudou a ser um bom líder, foi um Exato. mau exemplo. Temos também outros casos em que temos maus líderes, temos um mau líder por excelência, não é? Que foi Satanás, que era quem liderava as hostes celestiais, o coro das hostes celestiais, e que decidiu, portanto, não obedecer ao líder dos líderes, Exato. que é Deus, portanto, afastou-se completamente E levou daquilo. com ele um terço. Exatamente. Acabou por levar atrás de si um terço dos anjos do céu. Portanto, nós vemos exemplos na Bíblia de bons Bons e e de maus maus líderes. líderes. Mas atenção, porque mesmo os Os bons bons líderes, líderes podem tomar mais decisões. quando não estão realmente continuamente a buscar a face de Deus, ou seja, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, acabam também por se poder converter em maus líderes. É isso que nós vamos ver, porque nós, ao longo destes programas, temos tido a oportunidade de ver dois líderes, não é? E Esdras e Neemias são dois líderes, e eles vão ser considerados, eu considero-os muito bons líderes, porque eles foram beber à fonte certa. Onde é que eles iam beber na sua liderança? Nós já vimos aqui em programas anteriores que eles foram à palavra de Deus buscar a fonte da sua liderança. E não se deixaram desanimar porque eles sabiam que a sua força não estava nem nas suas estratégias, nem sequer nos seus planos, mas na força que essa estratégia e esses planos alcançavam por terem a força e o cunho daquilo que Deus lhes tinha pedido para fazer. Eles sabiam que tinham uma missão e não desviavam os seus olhos do objetivo que Deus tinha traçado para eles. Essa é também uma das boas características dos líderes. Eles sabem exatamente para onde têm de se dirigir. Eles sabem o objetivo e procuram, com a ajuda de Deus, um bom líder cristão, atingir esse objetivo que Deus tem para ele. No caso de Esdras e Neemias, eles vão num momento em que eles estão a ser desafiados, diz-nos aqui, por exemplo, em Neemias, no capítulo 4, por Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas, no versículo 7 do capítulo 4. Portanto, eles queriam impedir a reparação dos muros de Jerusalém e que eles fossem em frente com essa obra. Então diz-nos que ele fez algo extraordinário. Foi inspecionar como é que as obras estavam a avançar, onde é que eram os pontos fracos dessa obra, quais eram os pontos débeis das muralhas, por onde aqueles que estavam a regimentar-se contra eles poderiam eventualmente atacar, e depois lançam um desafio a todo o povo que estava ali a trabalhar, e diz-nos o versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Repara, eles estão com uma estratégia, mas com uma estratégia que eles sabem que, pronto, nós não podemos ficar aqui de braços cruzados,
temos que nos defender se eles nos atacarem, porque Deus deu-nos esta obra, nós sabemos exatamente que Deus quer que a façamos, portanto Deus vai nos ajudar nesta luta, apesar de sermos menos do que eles, isso não importa, porque nós fazemos a nossa parte e Deus de certeza vai cumprir a sua promessa de nos defender. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Ou seja, eles já não abandonavam a cidade, ele tinha visto que havia pontos débeis da cidade, tinha analisado bem a questão e sabia que era importante permanecerem constantemente 24 horas de vigilância, durante a noite também, enquanto trabalhavam depois durante o dia. E depois diz-nos, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua mão direita. Lembras-te daquilo que dissemos no início? O líder mete as mãos na massa. Ele não ficava em casa, não é? Ele não ficou sozinho de braços cruzados à espera que as coisas acontecessem. Ele deu instruções aos outros, mas ele envolve-se ele mesmo também no trabalho. No caso de Esdras, vemos que este escriba, que era também um sacerdote, ele buscou a direção de Deus para realizar esta grande obra. E no capítulo 7, no verso 10, diz, porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele sabia que era importante aquele povo que tinha estado tanto tempo sem a palavra de Deus, agora familiarizar-se com a palavra de Deus. Ele próprio buscou esses ensinos e vai transmitir esses ensinos de forma que o povo perceba e entenda aquilo que está ali e o que é que Deus está a pedir de cada um deles. O povo confiava nas decisões que quer Esdras, quer Neemias tomavam. Porque eles viam que eram homens que não eram só homens de falar e de dizer as coisas, eram homens que se envolviam e eram homens que eram um exemplo para eles. E isso fez toda a diferença neles como líderes. Mas para existir esta firmeza de propósito, porque eles tinham uma firmeza terrível, fantástica de propósito, existe uma necessidade de maturidade, quer espiritual, quer emocional. Têm de ser pessoas maduras, não é? Sem dúvida. E isso, por vezes, nós achamos que um líder que é maturo emocionalmente é uma pessoa que tem que ser dura, aguentar tudo. Reparem, nós não vemos isso, por exemplo, em Neemias, lá no capítulo 2, diz-nos que ele estava triste diante do rei. Portanto, ele não se importou, portanto, ser maduro emocionalmente num líder não significa ter uma carapaça ou uma máscara, não é? Para que os outros não percebam que ele também tem problemas. E Esdras, quando vai a Deus, como vimos na última aula bíblica, ele vai a Deus vai confuso e envergonhado. Exatamente, e confuso. Ele vai como ele está. Mas vai. Essa é que é a diferença. É que eles não ficam presos às suas emoções. Eles não deixam que as emoções os controlem. Eles controlam não no sentido de as mascarar, mas de perceber e de gerir as suas emoções, e depois é um líder que está atento, não toma as suas decisões em cima do joelho. Ele observa o que é que tem diante dele, estuda a situação, ele vê os riscos decorrentes pode ser de algum ataque externo que está a acontecer, ou algum ataque interno, pode ser de alguma decisão, ele mede esses riscos, ele vai valorizar as oportunidades, ele diz assim, não, nós temos aqui uma oportunidade, nós vamos agora, portanto, segurar esta oportunidade e vamos fazer dela o melhor possível para que possamos alcançar os planos que Deus tem para nós através desta oportunidade, não é? Ele viu ali, naquele momento em que, por exemplo, que nós falámos há pouco, em que Neemias vê os outros a prepararem-se para os atacar, uma oportunidade para pôr o povo ainda mais empenhado
no trabalho, a estar 24 horas envolvido, uns a vigiarem, outros a trabalharem, e, portanto, desta forma, ele envolve todo o povo e a obra avançou rapidamente. Exato, em tempo recorde, pelo que sabemos. Exatamente, portanto, ele planeia o seu trabalho com base nos dados que tem à sua disposição e com confiança em Deus, ele lança-se para o seu objetivo. Ele sabe o que é que Deus quer dele e ele lança-se sem problemas. Ele tem paixão por aquilo que é correto, ele sabe exatamente por onde ir, porque Deus o está a conduzir e ele deixa-se conduzir para que Deus possa ajudá-lo. Ele, neste caso, Neemias e Esdras, são homens de Deus que não permitiram que fossem as circunstâncias a moldá-los. Eles pegam nas circunstâncias que têm e fazem o melhor com as circunstâncias que têm. E isto é exatamente o que faz um bom líder. Um bom líder vê em cada obstáculo uma oportunidade. Vê em cada montanha um desafio a ultrapassar e a vencer, com a ajuda de Deus. Não sozinho. Eles não estavam a fazer isto baseado em estratégias muito sofisticadas, em planos muito elaborados, baseados em conceitos militares ou estruturais que eles próprios tivessem visto em engenheiros ou em expertos em planeamento. Não. Eles tinham a confiança em Deus. E depois, claro que sim, usavam todas as técnicas possíveis que eles tivessem à sua disposição, toda a capacidade que Deus lhes dava para desenvolverem da melhor maneira essas estratégias e esses planos. E com isto vamos tirar exemplos para nós. Agarramos nestes dois homens. Muitos de nós somos líderes, se não forem mais nada, somos líderes ou dos nossos filhos ou dos nossos... todos nós temos um papel de liderança. É verdade. E neste papel de liderança temos muito a aprender com estes dois homens. O que é que nós podemos aprender fazendo? Ora bem, de algum modo, como dizias, todos nós somos líderes e influenciamos outros no nosso dia-a-dia. Agora, podemos ser bons ou maus líderes. O que Deus deseja de cada um de nós é que sejamos bons líderes. A experiência de vida de Esdras e Neemias ajuda-nos a tirar importantes lições para nós também, acerca daquilo que significa ser um bom líder. Eles tiveram sempre por base este livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Foi aí que eles foram buscar a força para a sua liderança. É aí que nós temos de encontrar o poder que vem da parte de Deus para nós sermos, hoje fala-se muito dos influencers, é importante que nós também, como cristãos, sejamos verdadeiros influencers daqueles que nos rodeiam, daqueles que contactamos dia após dia, que entramos em contato com eles, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança. É importante que todos nós possamos, com a ajuda de Deus, baseado na palavra de Deus, encontrar a nossa forma de sermos bons líderes. E é com este convite de sermos bons líderes que terminamos a nossa maratona de Esdras e Neemias. Tivemos a oportunidade de estudar afincadamente vários temas relacionados com este livro. Muitos ficaram para estudar, noutro momento, noutra oportunidade. Agora viremos com novos temas, novos momentos, um novo livro e um novo desafio. Mas vamos terminamos com chave de ouro. Tivemos a oportunidade de terminar com este convite, de sermos bons líderes, bons influenciadores, influenciadores não por nós mesmos e pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus na nossa vida, pela vontade de Deus naquilo que é o nosso lidar. É este o convite que deixamos para o final deste tema do estudo destes dois livros. Foi bom estar com cada um de vocês em casa, foi bom estarmos aqui juntos e o objetivo é podermos continuar com novos temas a estudar e a desenvolver. Queremos contar consigo já no próximo programa. Até lá!